Casais inteligentes investem juntos? Será que é melhor ter uma conta conjunta ou separada? Nesse vídeo eu vou mostrar essa e outras dicas para você investir com seu mozão. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Esse é um assunto um tanto polêmico e estão sempre me perguntando. Então resolvi gravar esse vídeo para discorrer um pouco mais sobre isso e fazer de tudo para ajudar você aí que está com essas mesmas dúvidas. Primeiro ponto que eu gostaria de tocar é que é muito mais difícil você fazer qualquer tipo de coisa se você não estiver alinhado com o seu parceiro, com a sua parceira. É muito comum que venham falar comigo: ah, Rufino, eu sou muito controladinho com as minhas finanças, mas a minha mulher, nossa, não tem como. Ou então, Rufino, eu quero fazer meus investimentos, estou aprendendo sobre isso, mas meu marido não quer saber de nada, quer deixar o dinheiro na poupança, quer só comprar imóvel. E isso é muito ruim, porque querendo ou não, fica cada um puxando para um lado e aí o casal, como um só, não consegue se desenvolver tanto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tocar é para vocês tentarem ser mais transparentes com os seus parceiros. Eu sei que é difícil, eu já ouvi muita frase do tipo assim, pro homem ficar rico, ele precisa esconder a conta bancária da mulher, ou vice-versa. De casais aí que não compartilham nem quanto ganham por mês. Isso eu acho um tremendo absurdo. Isso só mostra como que o dinheiro ainda é um tabu muito grande na sociedade atual. E eu acho que isso só tende a atrapalhar a gente. Quando a gente esconde valores assim, a gente fala de dinheiro até com certa vergonha, de amigos, eu já acho um absurdo. Se você tá escondendo dinheiro do seu parceiro, cara, isso não faz sentido nenhum. Por que você escolheu então compartilhar uma vida a dois? Na minha opinião, essa é uma das coisas principais que a gente deveria fazer, compartilhar esse tipo de informação com o parceiro, para que todos estejam bem cientes da real situação econômica do casal. E você pode falar assim: pô, Rufino, você tá de sacanagem, cara. Eu escolhi lá a separação total de bens, né, justamente para não ter esse problema. Cara, mas não tem nada a ver com isso. Sim, realmente, no caso de uma separação, isso já vai estar definido lá no momento do contrato do casal. Porém, não é só disso que a gente está falando. Você imagina uma pessoa que está passando por dificuldades e a outra, o parceiro, acha que tá tudo bem. Então essa pessoa que acha que tá tudo bem, ela vai estar lá gastando, continuando sua vida normalmente, e a outra pessoa fica ali com medinho de falar. Talvez não é nem por mal, talvez realmente não quer deixar a outra pessoa triste, né? Não quer mostrar fragilidade, mas isso atrapalha muito mais do que se os dois estivessem pensando juntos. Eu não quero dizer aqui que vocês deveriam juntar as finanças. Isso eu até discordo, eu não faço isso e não gostaria de fazer. Mas existem algumas coisas que têm que ser feitas em conjunto. Por exemplo, a questão da reserva de emergência. Eu vejo muita gente, muitos casais aí, que tem a sua vida financeira separada e que fazem, né, a reserva de emergência, vêm lá me procurar, querem aprender a investir, estão estudando muito sobre isso e pensam na reserva de emergência só com os seus próprios gastos. Mas pensa comigo uma situação: se você tem uma vida a dois e você tá lá fazendo tudo certinho, tem sua reserva de emergência, tem seus investimentos em renda variável, em renda fixa e tudo mais, mas o seu parceiro não tem e você mal sabe qual que é a situação dele. E num caso de emergência, né, algum problema de saúde, por exemplo, então sei lá, a perda de uma fonte de renda, a perda de um emprego, o que vai acabar acontecendo? Essa pessoa vai precisar da sua reserva de emergência e é bem provável que você vá ajudar numa situação de emergência como essa. Então, nesse caso, não faz sentido você pensar na sua reserva de emergência só para você, se tem outra pessoa que depende de você. Isso também serve para quando você tem um ente de uma família muito próxima, né? Sei lá, seus pais, às vezes um pouco dependentes de você, ou mesmo filhos. A sua reserva de emergência, ela tem que ser suficiente para bancar as emergências de todas essas pessoas, ou você tem que pelo menos ter certeza de que essas pessoas também têm as suas reservas de emergência. Por isso que é importante a educação financeira na família como um todo. Não adianta nada se só uma pessoa estiver se preocupando com isso e a outra estiver puxando para baixo. Em algum momento isso aí vai dar problema e a gente não quer que isso aconteça. Em relação a ter ou não uma conta conjunta, eu pessoalmente não tenho, prefiro não ter, principalmente por questões aí de, sei lá, vai que acontece um caso de morte,
vai que acontece aí uma separação, a gente nunca espera por nenhuma dessas duas coisas, mas elas acontecem, então podem acontecer. E nesses casos, quando você tem uma conta conjunta, você pode ter muito mais problemas, por exemplo, no caso de morte aí com inventário, né, gastar muito mais dinheiro com isso, ou mesmo no caso de uma separação, você ter mais problemas para conseguir resolver. O que vai contar se o bem, no caso de uma separação, por exemplo, é seu, o que é seu ou o que é do seu parceiro, não tem nada a ver com a conta conjunta. Na verdade, isso já vai estar definido lá no contrato do casamento. Mas é sempre bom a gente evitar mais burocracia, que a gente já tem muita no nosso país. Então, o principal, na minha opinião, não é a questão de ter ou não uma conta conjunta, e isso deve ser definido entre vocês. Mas o principal é sim existir essa conversa entre o casal de finanças como um todo. E claro, se os dois aí se interessarem por investimentos, é muito mais fácil, é muito melhor. Vocês vão conseguir atingir a independência financeira muito mais fácil, ou qualquer outro que seja os seus objetivos. Beleza? Tem mais uma coisa que é muito importante também. Como eu falei lá da reserva de emergência, mesmo que vocês decidam aí ter contas separadas, é interessante que a carteira de vocês seja pensada em conjunto também. Você não pode, como eu falei, estar com uma carteira muito agressiva se o seu parceiro aí não consegue, né, mal cuidar dos seus próprios gastos. Você tem que se preocupar com as duas pessoas, porque as consequências de um podem atingir o outro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você acha interessante sim ter uma conta conjunta, ou melhor, ter as contas separadas. Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e até a próxima!